A limpeza uterina, gente, ela percebe, ela leva em consideração o fato de que nós somos seres multi. Nós não somos apenas seres físicos. E eu vou começar a usar aqui nessas aulas o bloquinho para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Então, o que que acontece? Nós geralmente levamos em consideração a parte física, o problema físico, certo? A minha bartolinite, o meu pólipo, o meu mioma, a minha dor na hora da relação, a minha falta de libido. Isso é uma questão que afeta o meu físico, certo? A questão é que o que que a maioria das pessoas está fazendo e provavelmente vocês vêm fazendo até agora, até conhecer a limpeza uterina. Você está olhando apenas para a parte física. E é justamente porque você está olhando apenas para a parte física é que o seu sintoma não resolve. O seu sintoma, ele tem vários níveis nele. Ele tem um nível mental, existem crenças, existem coisas que você acredita e que você aprendeu que sustentam um padrão mental doentio em você. Existem emoções, feridas emocionais que vão sustentar padrões doentios. E existem bloqueios energéticos que fazem com que esse físico adoeça. Então, o que que a maioria de vocês deve estar fazendo, ou provavelmente está fazendo agora? Eu quero a solução para o meu problema físico. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e eu tomo um remédio, eu vou lá e faço um exame, eu vou lá e faço uma cirurgia e resolve no físico. E tenta resolver no físico. Resolve por muito pouco tempo. Por quê? Porque existe toda uma parte mental, emocional e energética que não está sendo vista. E enquanto essas outras partes, mental, emocional e energética, não forem vistas, o seu sintoma não vai melhorar. Como que você sabe disso, Cássia? Como é que você chegou nesse raciocínio? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso pessoalmente. A limpeza uterina, ela se configurou na minha jornada de autocura. E depois eu compartilhei e ensinei essa jornada para outras mulheres. Mas, para quem não conhece a minha história, há muito tempo atrás, eu tinha candidíase de repetição, cistite de repetição, dor na hora da relação, enxaqueca durante a menstruação, ciclo menstrual irregular. Uma lista, né? Uma lista de coisas. E eu entendo que você esteja buscando uma solução para esses incômodos, porque eu também comecei a buscar. Mas eu quero que você entenda que o sintoma do seu corpo é só a ponta de um grande iceberg de coisas que você precisa olhar e você ainda não olhou. De coisas que você ainda não percebeu que estão aí, governando a sua vida, governando a sua mente, governando as suas emoções e trazendo para você sempre os mesmos padrões de adoecimento, de relacionamentos doentios e de escassez na vida profissional e financeira. Cássia, como assim? Então quer dizer que esses bloqueios todos que estão me adoecendo estão travando toda a minha vida? Sim, senhora. Porque quando você tá adoecido, você tá no menos. Quando você tá com um relacionamento ruim, você tá no menos. Quando você tá na escassez financeira, você tá no menos. Na vida, a gente só tem dois caminhos: da vida ou da morte, do mais ou do menos. Quando eu estou no menos, por diferentes motivos, e a gente vai conversar sobre esses motivos pra gente ir pro menos. Eu sei que cada uma tem uma história única
entende? E a limpeza uterina, ela vai olhar para os mais diferentes contextos que levaram você a ir pro menos. Então, eu percebi ao longo da minha história, com os inúmeros sintomas ginecológicos que eu tinha e problemas na sexualidade, porque era falta de libido, era dor na hora da relação, mesmo que eu tivesse uma alimentação saudável, praticasse exercícios e tivesse um estilo de vida considerado saudável, eu estava sempre doente. Por quê? Eu não estava no mais, eu não estava em direção à vida. Eu estava em direção à morte. E a gente vai conversar sobre isso, sobre tudo isso. Essas conversas vão ser muito profundas. E por causa de todos esses sintomas que eu tinha, eu comecei uma jornada. Uma jornada de busca de autoconhecimento, porque eu entendi que só ficar tomando remédios, tapando o sol com a peneira, jogando para baixo do tapete, eu não estava de fato resolvendo algo que o meu corpo estava tentando me mostrar e que eu não conseguia entender. Por quê? Porque ninguém me ensinou a fazer isso. Alguém te ensinou a entender o seu corpo? Alguém te ensinou a entender a linguagem dos seus sintomas? Ninguém, mas a gente tá aqui para aprender isso juntas. No evento e nessas aulas de aquecimento. Então, o que que acontece? Eu comecei a estudar a partir dessa busca psicossomática, medicina chinesa, cristaloterapia, sagrado feminino, formação em ginecologia natural, PNL, Theta Healing, constelação familiar, radiestesia radiônica, epigenética, e é uma quantidade de coisas imensa. E foram muitos anos nesses estudos. E eu já atuava como terapeuta. Eu já atuava. Eu já era terapeuta holística como eu sou hoje. E muitas de vocês eu sei que são também. Quem aí é terapeuta? Comenta pra mim. Eu, que eu quero saber. Então, o que que acontece, gente? Nessas buscas todas, eu comecei a aplicar certas ferramentas. Ó, a flor é terapeuta. Que mais? Certas ferramentas eu comecei a testar. O que que funcionava e o que não. E eu fui reunindo tudo isso. Eu fui reunindo todas essas ferramentas que iam melhorando a minha saúde física. Mas não apenas física, emocional, mental. E eu fui percebendo que a minha saúde começou a retornar. E se vocês verem fotos antigas minhas, vocês vão ver que a minha aparência mudou completamente. Se vocês verem fotos antigas minhas, vocês vão ver que eu tinha um semblante de sofrimento, de uma mulher muito fechada e muito ferida, com um feminino muito ferido. Inclusive, deixa eu pedir aqui. Coloca pra mim aqui. Vou pedir pro meu marido mostrar pra vocês essa foto que eu vou. Não, mas eu acho que esse aí fica mais nítido, vocês vão ver como é que é. Ou seja, quer dizer então que a nossa aparência muda quando a gente melhora de dentro pra fora? É lógico. Os bloqueios, os obstáculos que você tá tendo na sua vida, tanto no corpo quanto lá fora, são um reflexo dos bloqueios interiores. Então a gente tem uma coisa muito ruim de olhar pra fora. Eu vou buscar a solução fora e ela nunca vai chegar. Porque a questão, o bloqueio, tá dentro. E essa aqui, basicamente, era eu há alguns anos atrás. Peraí que fez um filtro aqui. Olha isso, tô. Vou mostrar aqui no YouTube também. Deixa eu focar. Antes e depois, meus amores. Deu pra notar a diferença? Quando a gente muda dentro, tudo acontece. Quando a gente cura a dor interna,
o corpo muda, a vibração muda, a saúde muda. E eu quero que você entenda que o que você vem fazendo até agora foi só uma parte do seu para resolver o seu problema, seja ele qual for. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a mudar. E as mulheres ao redor, as clientes, as terapeutas disseram: Meu Deus, o que tu andou fazendo? O que tu andou fazendo para mudar desse jeito? E aí eu comecei a compartilhar com elas: olha, tô fazendo uns processos aí chamado de limpeza uterina. Se vocês quiserem, eu posso ajudar e ensinar vocês a fazerem também. Eu posso conduzir vocês nesse processo. E foi então que eu comecei a ensinar as minhas primeiras clientes, que foram praticamente minhas primeiras alunas. E elas começaram a aplicar na vida delas todos esses ensinamentos que a limpeza uterina tem, que eu vou explicar para vocês lá no evento. E quando elas começaram a aplicar, elas começaram a ver transformações, curas e melhoras surreais nas vidas delas.